Peça sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 e eu errei em entonação. 11 97313 6617. radiogeekbr.com.br. Agora ficou muito mais fácil para você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek 11 97313 6617. Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 97313 6617. Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. É isso aí, rapaziada! De volta na programação. Boa tarde, essa é mais uma edição do programa Ideia de Impacto, seu espaço sobre empreendedorismo, inovação, criatividade e responsabilidade corporativa de toda semana. Meu nome é Antônio Carlos Albuquerque, eu sou apresentador e fundador da Ideia de Impacto, criada para transformar ideias, soluções, ações, projetos, negócios em soluções de impacto positivo na vida das pessoas, das organizações e das empresas. Você sabe que você pode acompanhar esse programa e todos os programas da Rádio Geek pelo www.radiogeekbr.com.br e também não esquece de acompanhar a Rádio Geek nas redes sociais, no @Rádio GeekBR, no Insta, no Facebook e no Twitter. Antes de começar o programa, eu queria primeiro agradecer, mandar um beijo pro meu amigo Atos Ferreira, que esse final de semana me proporcionou praticamente um rally em Tapicerica da Serra, que a gente foi passear por lá e deve estar assistindo o programa, então valeu pelo tour. Bom, hoje nós vamos conhecer conversar com pessoas e falar sobre o relacionamento, a conexão entre o posicionamento de marca, o branding, como essa área está se conectando com a neurociência e como isso está impactando o posicionamento e as estratégias, a atuação das empresas no Brasil e fora, né? E como isso tem impacto no relacionamento com os clientes, nas experiências de venda, enfim, um bom papo. Você sabe que o programa vai ao vivo toda segunda-feira, à 1h da tarde, tem as reprises que acontecem sexta-feira, às 4h da tarde, sábado às 7h e domingo, 11h da manhã, aqui pela Rádio Geek. Os programas também estão disponíveis no canal do YouTube da Ideia de Impacto. Entra lá, faz uma busca, assiste, dá um like, deixa seus comentários, suas críticas, suas dúvidas, suas crises existenciais, que a gente vai trazendo conteúdo sobre inovação, tecnologia, criatividade e responsabilidade corporativa toda semana por aqui. Bom, chega de enrolação. Hoje estão aqui comigo no estúdio a Regina Monge, que você já conhece, porque já fez uma série sobre neurobranding, e o Zala. E a gente vai bater um papo hoje aqui sobre isso. Vamos começar do começo, então. Vou deixar que eles se apresentem. Primeiro, as damas. Obrigada, Antônio Carlos. Boa tarde, pessoal. Prazer de estar novamente aqui com vocês. Eu sou a Regina Monge, eu sou fundadora e CEO da Vertis Intelligence, a primeira consultoria a trabalhar com neurobranding no Brasil. Tenho aí a formação de marketing e, mais especificamente, neuroestratégia e neuromarketing. E vai ser um prazer dividir esse bate-bola aqui com o Zala, meu parceiro e amigo, e com o Antônio Carlos. Maravilha. Zala, presente-se. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Regina. Boa tarde, Antônio Carlos. Eu sou o head do Edge Group, que é uma empresa que trabalha com Customer Experience e aplicando neurociência desde 2004, 2005 no Brasil. E tenho o prazer de ser o diretor de tecnologia do laboratório da SPM, que aplica neurociência, que é o Experience Consumer Lab, mas vamos falar em português, experiência do consumidor. Ok, maravilha. Bom, a gente está usando aí termos que a maioria das pessoas pode não conhecer, seja neurobranding, posicionamento de marca. Vocês podem começar explicando um pouco para o pessoal o que é isso e por que esse conhecimento, essa estratégia, essa abordagem, enfim, acaba mudando, impactando o posicionamento das empresas em relação à marca e a experiência de clientes também. Bom, vou começar aqui. Na realidade, tudo, né, evolui, tudo muda.
inclusive o marketing, inclusive as questões das empresas, dos negócios. Então, o branding, ele não é algo novo. O que talvez a gente possa afirmar é que o status do branding, ele passa a direcionar as empresas, ou seja, branding passa a ser uma questão de CEO, ou seja, qualquer executivo à frente de uma empresa tem que hoje olhar para o branding. E quando a gente traz o neurobranding, o que nós estamos trazendo é as ciências para a gestão de marca, ou seja, para o branding. E as tecnologias. E aí o Zala é um grande expert aqui na tecnologia. Então, na medida do possível, acho que a gente vai respondendo, né, esclarecendo essas falando pontas. em tecnologia, eu queria entender o branding, enfim, tudo, a experiência do cliente, o marketing acabou se conectando com a neurociência, né, enfim, com esse outro campo de conhecimento. Por que isso aconteceu e como é que, de fato, esse movimento está rolando aqui no Brasil? Ok. Antes de responder a tua pergunta, eu vou só complementar uma coisa que a Regina falou para deixar mais claro para o ouvinte, né? Que a gente fala de branding, esses termos complexos, e agora vem o neuro, né, da neurociência, então dá a impressão, não, mas o branding agora é um ativo, e vai enchendo de jargões de negócios, que dá a impressão que é tudo muito complicado, mas na verdade é tudo muito simples. E aí eu vou responder a tua pergunta de tecnologia, mas antes de falar de tecnologia, vamos falar da tal de neurociência. Por que tá na moda, né? Neurobranding, branding de marca, neuro de neurociência. Por que todo mundo tá tão ávido por saber de neurociência nos negócios? É muito simples, porque há muito tempo atrás as pessoas compravam as coisas pelo produto em si. Então você comprava uma batedeira, a batedeira tinha que ser robusta. Liquidificador na minha época não era de vidro, era de era de alumínio. Então você comprava uma coisa para durar 10, 20, 30 anos. As pessoas compravam pela durabilidade do produto. Hoje não, as pessoas compram pela experiência, né? Vou dar um exemplo. Talvez você seja dessa época, Antônio Carlos. Eu acho que não, né? Eu não sou millennial, eu sou um pouquinho mais velhinho, né? Eu sou baby boomer, mas os ouvintes vão saber disso. Na minha época, quando chegava uma visita em casa, né? O café era feito na cozinha, e aí vinha minha mãe lá com xícaras, né, de louça e tal, e punha o bule de café, e todo mundo tomava o café junto. E o café é uma commodity. Né? O preço era tabelado na época. Hoje não. Hoje ninguém faz na cozinha, faz na sala. Porque você tem um Nespresso lá, né? A maquininha é cool, aí você pega a cápsula, põe lá e tal. Só que essa cápsula custa 5 vezes mais do que você comprar o grão no supermercado, não é verdade? Mas a pessoa compra pela experiência. Então, e quando você fala experiência, você está falando de emoção. Você está falando em algo, né? Você vai compartilhar aquele ambiente lá na sala de fazer o café no Nespresso, do design. Com a máquina, com super design. Exatamente. Começou descolado e tal. E isso vai ao encontro do que a Regina falou, de que a marca acaba sendo uma coisa mais importante, porque as pessoas compram pela experiência. Experiência é emoção, né? E se você está falando de emoção, como é que eu vou medir a emoção de uma pessoa? Eu vou perguntar, foi bom pra você? Não adianta. Mas não tem jeito, né? E aí essa tal da neurociência, ela traz algumas tecnologias que você consegue medir se a pessoa sentiu uma emoção positiva ou negativa quando você pergunta logo depois de uma compra, ou quando pergunta de uma marca se a expressão dela é boa ou ruim, pode ser também o contrário, né? Claro. Como a Regina falou, de repente, se a pessoa não estiver cuidando bem da marca dela, a pessoa pode ter uma experiência emocionalmente negativa e ela propagar, né? Ainda mais nas redes sociais hoje, essa experiência negativa e isso ser ruim para as marcas. Claro. Né? Então, as tecnologias, já respondendo a sua pergunta, nada mais são do que coisas que, ao invés de você perguntar na prancheta, como as pessoas fazem as pesquisas, né? Olha, você toma cerveja tal? Você gosta e tal? Não. Isso é uma técnica racional. Na verdade, a pessoa pode experimentar uma cerveja ou ver uma marca no monitor ou no celular
E ao mesmo tempo a gente media as sensações da pessoa, se ela teve uma reação emocional, se a expressão do rosto dela, né, foi positiva ou foi negativa, e consequentemente você está medindo a experiência dela no ponto de vista emocional. Não sei se ficou claro, Antônio Carlos. Entendi. Basicamente você usar esses aparelhos e o conhecimento da neurociência para poder ter outras informações e outros dados que além do racional, porque eu imagino que não tenham abandonado de tudo, digamos, não, esse tipo de forma de alguma. perguntas, mas é uma coisa mais complementar e que é mais certeiro, porque também tem questões culturais, né? O brasileiro, o latino-americano, por exemplo, é muito difícil ele falar não ou ter um posicionamento muito crítico no primeiro momento, até para não... Enfim, para manter uma cordialidade, uma boa imagem. Então acabam entrando esses fatores. O que eu acho que também é importante falar, e aí vocês me corrijam, porque vocês são especialistas, é que a questão de marca, quando a gente fala marca, as pessoas às vezes ficam pensando que são coisas só das grandes empresas, tipo Coca-Cola, Nike, etc. E na verdade, mesmo um pequeno negócio, um médio negócio, acaba também tendo que lidar com isso. E como a Regina já falou, eu aprendi, né? A gente não ficou aqui só fazendo entrevista, que a gente também, como indivíduo, de uma certa maneira, tem uma marca. Agora, aqui no Brasil, essa tecnologia, ela está acessível? É uma coisa que, nesse momento, ainda é para empresas maiores e que talvez no futuro próximo também possa ser usado para pequenas e médias empresas? Como é que é o contexto aí? Olha, Antônio Carlos, tem as duas coisas. Então, se você... Claro que quanto maior o porte da empresa, maior a capacidade dela de utilizar recursos tecnológicos mais sofisticados. Então, em qualquer ramo, em qualquer segmento, você tem tecnologias mais sofisticadas que te dão resultados mais precisos, mais ricos em relação a essas experiências que a gente quer medir, os recursos emocionais e, como você bem colocou, também usando os métodos tradicionais, claro. Mas... tem coisas absolutamente de baixo custo, né? A gente trabalha com uma ferramenta que rastreia o olhar para saber se a pessoa olhou ou não uma marca quando ela entra numa loja, ou quando ela olha numa vitrine, ou quando ela navega na web, por exemplo, né? É uma tecnologia sofisticada. Mas você pode contratar essa mesma tecnologia, que pouca gente sabe. Hoje, na web, para testar o seu site. Então, ouvintes, se vocês têm algum site seu aí de social media, de qualquer coisa, você pode contratar por quantidade de pessoas que você vai pesquisar essa tecnologia. Acho que a empresa chama Sticky, Sticky, como escreve Sticky em inglês, e pela webcam não é tão preciso. Eles vão medir se a pessoa olhou ou não olhou em determinadas áreas do seu website. Isso não é tão caro. Você vai pagar alguns dólares aí por tempo de uso e participantes. Tem outras técnicas também pronta na web, que aí eu vou falar um pouco mais complicado, que chama associação implícita. Então, tá pronto, você usa lá algumas palavras que você normalmente usa no seu mote de vendas, na sua propaganda, e a pessoa tem que apertar o botão para ir para um conceito esquerda ou direita conforme os valores dela. Né? Como uma coisa, entre aspas, positiva ou negativa e tal. Isso é absolutamente barato, tá na web. É que as pessoas desconhecem esses recursos, e isso porque o que a Regina chamam de neurobranding, né? Que seria neurociência aplicada às marcas, traduzindo para o bom português, é desconhecido ainda. Então as pessoas desconhecem que essas ferramentas são acessíveis também para pequena e média empresa. Ótimo. No final de setembro eu tive a oportunidade e vocês podem ver um pouco dessa experiência de acompanhar o Neurobusiness Summit de 2018, que rolou aqui em São Paulo, no Centro Brasileiro Britânico. Dentro do evento, vocês dois apresentaram um workshop de neurobranding, trouxeram aí algumas informações, parte está lá, mas acho que eu queria primeiro, antes de falar, mostraram também uma coisa, mas a gente vai falar sobre o eye tracking, que é justamente essa, que é muito legal, a experiência, vocês colocaram na prática uma tecnologia usada nos participantes durante o workshop, mas antes disso, acho que foram algumas coisas interessantes compartilhadas. Eu vou pegar vocês de surpresa, mas assim,
que vocês acham que de mensagem? Porque, para quem não sabe, esse evento reúne muitas empresas e muitas pessoas da área e fora da área, justamente para entender o que esses conhecimentos e essas informações de conexão de marketing, de marca, de experiência de compra e a neurociência estão provocando nas empresas e o que está acontecendo no mundo. Bom, em relação ao evento, sim, a 5ª edição, né? Eu tive o privilégio de estar nas 2 primeiras edições como ouvinte e já a partir da segunda, das 3 últimas, como participando da organização. E esse ano foi uma mudança estratégica, onde o primeiro dia foram palestras e o segundo dia 3 workshops. E tivemos o privilégio de fechar o segundo dia com um workshop de neurobranding e foi muito positivo, um público muito envolvido. E uma novidade, você pode falar aqui? Pode. A gente tem um curso, primeiro curso de neurobranding em São Paulo, dia 22/11, vem toda uma comunicação aí, porque o mercado está realmente pedindo formas, porque a gente precisa trabalhar a marca de uma forma mais rápida, ou seja, essa construção. Então, acho que a metodologia, esses insights da neurociência, as tecnologias podem favorecer essa velocidade, com menos recurso, porque construir marca nunca foi algo barato e sempre precisou de tempo. Então, eu acho que, assim, vem muita coisa para agilizar todo esse processo. Maravilha. Zala, conta um pouco para o pessoal o que rolou lá no workshop, enfim, a máquina, o eye tracking. Como é que foi a experiência lá e como é que vocês têm usado essa tecnologia específica? E se tem outras, eu sei que não é a única, mas... Eu e a Regina temos usado essas ferramentas para poder medir um pouco, pesquisar como o consumidor ele interage com as marcas, né? Mas não só, pode ser com uma embalagem, com um produto e por aí vai. No caso lá do evento, a gente levou uma versão que você pluga no monitor e mede coisas que são apresentadas através de uma tela. Então, a gente fez uma brincadeira com um determinado banco, que eu não vou comentar, mas a gente desconstruiu a marca do banco, né? Pegou a logotipia e foi desconstruindo e foi medindo como as pessoas iam identificando ou não de forma subconsciente, através do que ela olhava ou não olhava. Entendi. Então, basicamente, é isso que o eye tracking faz. O eye tracking, ele segue o olhar da pessoa com precisão e você consegue medir o que ele vê, o que ele não vê e daquilo que ele vê, por quanto tempo ele vê. E com isso você consegue entender o comportamento dessa pessoa, né? Como é que ela está entendendo aquilo. Né? Então, por exemplo, na prática, de repente eu posso usar essa tecnologia dentro de uma loja, de um supermercado. Sim. E aí a pessoa vai dizer, pô, eu entro aqui na loja, uma loja comum, normal, instalada, enfim, ou pelo menos uma reprodução da loja, enfim, a pessoa entra e acaba ajudando a olhar, bom, ela entra, quando ela entrou, ela olhou para a direita, olhou para determinado produto ou para determinado local e é um pouco essa pegada? Sim, Antônio Carlos, boa pergunta. Na versão do eye tracking que a gente chama vestível, né, hoje cada vez mais a tecnologia ela tá migrando para aquilo que a gente chama vestível, né? A gente lembra da tentativa do óculos do Google, que não teve sucesso, mas muito em breve a gente vai ter a realidade aumentada mais realidade virtual nos mesmos equipamentos vestíveis. Existe uma versão do eye tracking vestível, que é um óculos muito ergonômico, muito leve, e eu diria que 80% hoje das pesquisas de mercado que envolvem varejo ou mesmo produtos de bens de consumo rápido é por meio do óculos, e é feito em supermercado, farmácias, esses canais de venda tradicional. E é do jeito que você falou hoje, a gente veste o consumidor antes de entrar na loja, para você ver a experiência desde antes, né, fora do ambiente de consumo, entrando, tendo toda a jornada lá dele dentro, né? Como é que ele interage com cada produto, com cada prateleira, com o atendente ou não, passando pelo checkout até ele sair. E aí você tem tudo isso registrado, o que viu, o que não viu, como ele se comportou, né? E logo após a gente faz a pesquisa tradicional para cruzar essas informações. Então, o eye tracking nada mais é uma ferramenta que mensura
uma coisa que antigamente era subjetiva, que é o Entendi. comportamento do olhar da pessoa. E existe uma máxima que a gente brinca, né? Os olhos não mentem, né? Porque a pessoa ela pode até não lembrar de alguma coisa, ou ela racionalizar e responder uma coisa que não é que ela está mentindo, é o que ela acha no momento. Mas os olhos revelam o que ela viu, o que ela não viu, se ela lembrou ou não, né? Entendi. Além dessa tecnologia, o que vocês têm usado no trabalho de vocês? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, falar. acho que complementando. Uma coisa importante também é que, por exemplo, vamos imaginar uma marca, né? E seus concorrentes na gôndola, ok? Certo. Então, essa possibilidade de você olhar também o comportamento, né, do seu produto em relação àquele consumidor, ao concorrente, e aí você trabalhar toda a estratégia de categoria de produtos ou mudança de embalagem. Então, assim, dá também para você ter toda a inteligência antes de lançar algo. Ok? Entendi. E ver o comportamento daquele produto no ponto de venda, seja um supermercado, seja qualquer outro ponto de venda. Então pode pegar um protótipo ou pegar uma nova embalagem e testar, ou versões da mesma embalagem e testando o quanto a opção A, B, C ou D que está sendo construída, desenvolvida, pode ser mais eficiente. Sim, se nós pensarmos numa estratégia de lançamento de produto, e os dados que o mercado aponta é que 80% dos produtos falham em até 1 ano e meio. Então, se você puder prever antes, né, desde o conceito do lançamento... Falha no sentido de chamar atenção e atrair o cliente. Não, falha no sentido, produto colocado no ponto de venda, depois de 1 ano e meio aquele produto não performa e ele vai ser retirado. Tipo, acaba não vendendo, né? Acaba não vendendo. Então, se você tem um dado que é 80%, significa que se você puder ter investimento antes para poder corrigir rotas, corrigir erros na fase ainda de protótipo, na fase do conceito da embalagem ou do design da embalagem em si, isso tudo as ferramentas de neurociência pode ajudar. Você vai mais assertivo para o lançamento do produto, entendeu? Entendi. E aí, além do eye tracking, tem outras tecnologias que vocês andam usando aí no trabalho de vocês? Sim. O eye tracking, eu diria que ele é a espinha dorsal de tudo. Tá. Porque é como eu costumo brincar, exceto um jingle na rádio tradicional, né? Que você não usa imagens nem nada. Quase tudo em comunicação, produto, experiência de marca é visual, né? Claro que não é só visual, você está usando todos os sentidos aí, mas a gente vive num mundo eminentemente visual, né? Tudo tenta chamar a atenção do consumidor num primeiro momento por meio da visão, mas não só, mas por meio da visão. Então o eye tracking é meio que o principal. Mas em torno do eye tracking você usa outras ferramentas. Então a gente usa sensores de variação emocional e que, por exemplo, eu posso medir pela mais ou menos suor da pessoa. Então quando a pessoa uma fã do Brad Pitt, né, assiste o filme Troia e vê ele lá, né? Sei, dá um batimento cardíaco acelerado, ela começa a transpirar. Ela transpira, o batimento cardíaco aumenta e por aí vai, né? Essas coisas ocorrem também minimamente quando ela toma em contato com um produto que ela já teve uma experiência positiva e ela gosta, ou tá na memória afetiva dela de infância. Entendi. E aí, se você associa isso também ao eye tracking, você vê que pontos da propaganda ela olha, ou da embalagem, isso te dá muito mais insights para retrabalhar a embalagem, né? Entendi. Ou não, também pode dar essas reações, mas de forma negativa, quer dizer, ela teve um atrito com aquele produto. Então a gente usa esses sensores. Tem também, até parece um palavrão, né? O tal do eletroencefalograma. Puta, eu fiz isso quando era criança, gente, me encheu o saco isso. Mas evoluiu muito, hein? Não, então, eu sou vintage, né? Eu sou da época do mimeógrafo, então. O tal do eletroencefalograma, não sei se algum ouvinte já fez esse exame alguma vez na vida, né? Mas é aquela coisa que você põe um monte de plug na cabeça que mede a sua atividade elétrica, né? Então, é muito simples como é que ele funciona. Se eu tiver uma área do cérebro que está tendo mais atividade, tem mais dissipação elétrica. O cérebro funciona por atividade elétrica. Então, eu vou saber, aquela região está trabalhando mais. Então, mais por macro regiões, a gente descobre se a pessoa está mais trabalhando o lado racional ou está
com menos atenção naquilo, e a gente consegue também descobrir se ela está tendo uma experiência mais positiva ou menos negativa. Porque para quem não sabe, o nosso cérebro tem áreas que são, digamos, mais racionais ou menos racionais ou mais emocionais, e aí como esses impulsos variam de área para área, você acaba tendo algumas pistas em relação a isso. A gente está falando disso e pode dar uma sensação para as pessoas, a gente já, enfim, de que isto é coisa de gente grande, de empresas grandes, né? Acho que um dos propósitos desse programa é justamente trazer informação e conhecimento para disseminar para quem não tem este conhecimento e conhecer as coisas novas, as coisas legais que estão rolando no Brasil. Acho que e aí eu queria ver um pouco... para fechar o bloco, como é que o pequeno e o médio empresário, enfim, pode acabar se beneficiando dessas coisas? Eu vou trazer aqui, depois usar lá, complementa. É interessante que nós estamos sendo procurados por muitas startups, e o interessante do modelo startup eu tenho uma ideia, eu avanço, posso receber um aporte inicial e sigo. E às vezes o projeto está lá há 2 anos e está pronto para ir para o mercado. E nesse momento as startups estão começando a entender que a questão da marca passa a ser algo bastante relevante, porque depois que você trabalhou 2 anos num projeto e a tecnologia está pronta, aquela tecnologia para ser copiada ela é muito rápida. No máximo que você tem aí pode ser 4, 6 meses à frente. Só que se você não fez um trabalho de branding, o que acontece? O teu produto é muito fácil copiado. E em 6 meses pode deixar de ser algo diferente. Então, é interessante que, assim, pequenas empresas começam a olhar de que forma que a neurociência pode me ajudar também na construção de uma marca no menor tempo possível, com posicionamento emocional, enfim, com uma série de critérios que me faça competitivo também como marca. Então, a resposta é não. Pode ser para pequenos projetos, pode ser para médias empresas e pode ser para grandes empresas. Pode ser para um projeto pontual de produto, algo dentro da empresa, algo na indústria. O universo é gigante, e aí o Zala fecha essa resposta aí. Complementando o que a Regina falou, como eu disse, tem serviço e ferramenta para todo porte de empresa. Startup, sobretudo, como a Regina colocou bem, mas não só startup. Eu vou falar um pouco primeiro da startup, depois complemento as outras. Se eu tenho uma startup, essa startup ela pode ser uma empresa 100% bit-byte, então ela é totalmente na web ou só mobile, ou, como tem muitas startups hoje, é um mix, né? Porque as coisas são convergentes, então você não tem... você pegar um Uber da vida, você começa no canal interativo e acaba no serviço físico. Muito bem. Qualquer que seja a startup, tem a questão do branding, como a Regina falou, e tem a questão da experiência. Então, antes de eu lançar a experiência no mercado, que é bota para funcionar, se eu conseguir medir um pouquinho antes, talvez eu consiga ganhar mercado muito mais rápido, porque eu estou provendo uma experiência, que é o serviço inteiro, né? Desde eu acionar, ver, chamar o transporte, entrar no transporte, etc. E fazer com que esse marketing, logo a seguir, por meio de uma experiência positiva, seja replicado, né, no boca a boca, eu consigo um resultado mais rápido. E se eu tiver algum ponto que causa alguma experiência, algum dissabor, eu já detecto antes de lançar. Isso pode valer muito competitivamente para a empresa. E o mesmo vale para uma empresa estabelecida. Hoje, se você pegar só na parte dos canais interativos, não tem empresa que não tenha que ter um canal interativo, né? E por meio dos canais interativos, que são todos convergentes, você tem lá todos os seus clientes, seus fornecedores, seus parceiros, etc. Você tem que fazer o tal estudo de usabilidade, né? O estudo da experiência do usuário. Gente, não tem mais como você fazer isso da forma só por Google Analytics, entendeu? O Google Analytics é importante. Mas é jornal de ontem. Hoje, através de um eye tracking, eu sei o que viu, o que não viu e o que a pessoa sentiu. Entendi. Então, mas isso é muito caro. Bom, vamos reduzir o número de participantes, vamos fazer com poucas páginas. Dá para adaptar, né? Dá para adaptar. Maravilha. Para fechar tudo, quem quiser mais informação, contato de vocês, como é que a gente... Claro que eu vou colocar isso
na descrição na página do YouTube, mas como é que o pessoal acha vocês? Um ponto de contato? Bom, ponto de contato pode ser Instagram, Regina Monge, LinkedIn, Regina Monge, o site da Vertis Intelligence, enfim, esses canais. A gente dá aula também de neuromarketing, neurobrand, tem o curso aí dia 22, né, que a gente vai divulgar. Ela fez surpresa comigo e eu vou puxar os detalhes e obviamente como a gente é parceiro, eu faço a propaganda aqui, porque eu confio nos meus parceiros, vocês já sabem disso. Bom, gente, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pela troca de informações. Esse é um primeiro programa, eu sempre gosto de fazer outros e trazer mais informação, a gente vai voltar a conversar. Vocês ficam agora com um intervalo musical com o gosto fino e refinado da Rádio Geek e a gente volta semana que vem com mais um programa Ideia de Impacto. Até lá, um abração. Obrigado. Até lá.